E aí, bora começar mais um vídeo? Já estamos aqui num cenário novo, um novo quarto, que muito provavelmente vai ser o meu cenário durante alguns vídeos, tá? Não todos, muito provavelmente eu vou encontrar algum lugar que tem um cenário melhor para fazer, mas eu não poderia deixar de fazer o que eu preciso fazer toda segunda, quarta e sexta, tá? Que é criar conteúdo e postar. Nem sempre o conteúdo acaba saindo na quarta-feira, mas eu estou comprometido a fazer 3 conteúdos por dia aqui pro YouTube. Beleza? Então, independente de como está o cenário, independente da luz, isso aqui já é mais uma flagzinha ali que eu preciso comprar um ring light para poder melhorar esse conteúdo, independente de onde eu esteja, tá? Um LED, alguma coisa assim. Talvez não ring light, porque como eu pretendo continuar viajando, eu vou precisar ali, né, me organizar para poder ter tudo certinho na minha bagagem, mas isso é uma coisa que eu vou fazer aos poucos, tá? Lembrando que a grande ideia por trás de construção de hábito que tem funcionado para mim é fazer o mínimo, independente de qualquer coisa. Tá? Eu não estou preocupado hoje em fazer o melhor vídeo, o melhor cenário, a melhor iluminação. Eu já tenho um bom áudio que para mim isso é incrível, tá? E a iluminação a gente vai trabalhando com o tempo. Eu estou super em paz com isso. Eu quero falar hoje sobre o fato de que eu vim para Vinhedo e eu precisei adaptar minha rotina. Eu percebo que tem muita gente que se enrola quando vai viajar, acaba saindo da rotina, ou muitas vezes por conta de procrastinação, às vezes teve uma semana intensa no trabalho, e aí você acaba se perdendo na sua rotina e acaba não concluindo, não fazendo aquilo que deve ser feito. Então eu quero te trazer na prática o que eu tenho feito e como que você vai implementar na sua vida para manter os seus hábitos, para manter sua rotina, para manter sua produtividade em alta. Um ponto muito importante, cara, eu tenho refletido muito sobre produtividade e eu assisti esses dias um vídeo do Elton Luiz, que é uma das pessoas assim que eu mais admiro e acompanho aqui. É uma das pessoas que me inspira a fazer conteúdo dessa maneira, a simplesmente ligar a câmera e começar a falar. E ele estava falando sobre produtividade, cara. Ele trouxe um ponto que eu acho incrível, que ressoa muito com aquilo que eu acredito também, tá? Produtividade não é você fazer o máximo de coisas possível em menos tempo. Produtividade, para mim, é você fazer aquilo que você se propôs a fazer. É você fazer as coisas com qualidade. Ele dá um exemplo de um casal que ele estava, não me lembro muito bem qual que é o contexto, mas ele morou com esse casal numa fazenda e ele falou que, cara, eles tinham uma rotina muito massa de tipo acordar cedo, fazer o que tinha que ser feito, aí terminava ali por volta das 10 horas, ia fazer o almoço, 10, 11 horas, ia fazer o almoço, ficava 3 horas produzindo, fazendo almoço, comendo, depois ficava mais 1, 2 horas dormindo e aí depois voltava, sei lá, 4, 5 horas da tarde, finalizava o dia para depois ir dormir cedo. E eles eram super felizes, eles não estavam cansados, mesmo que a rotina de uma fazenda, ela é puxada, cara, porque você tem um monte de coisa braçal para fazer. Então a gente acredita que por conta daquilo tu vai ficar super cansado e não. Hoje eu tenho muita certeza, cara, que às vezes você tá mais cansado do que essa galera, por conta de estresse, por conta de não dormir direito, por conta de não se alimentar direito, por conta de não fazer as coisas de uma maneira leve e que de fato seja produtiva, mano. Produtividade é você fazer as coisas que você se propôs a fazer de uma maneira leve, de uma maneira que te aumente os resultados. Porque quando tu pensa em fazer muita coisa ao mesmo tempo e você não consegue dar conta, os seus resultados não melhoram, você acaba fazendo merda, não vale a pena, você não está sendo produtivo. É tipo você pegar um livro e ler ele correndo, você, ai, nossa, estou super produtivo, eu li um livro em uma semana, só que você não sabe absolutamente nada, tu não absorveu nada do conteúdo. Não vale a pena, não faz sentido você ler o livro assim tão rápido só para falar que você está sendo produtivo e que você está lendo o livro. Não vale a pena. Então, produtividade é você fazer as coisas que você se propôs a fazer, que sejam leves e que te gerem resultados positivos, tá? Hoje, para mim, a produtividade ela está muito relacionada a eu fazer as coisas que eu me propus a fazer, independente de um resultado imediato. Eu vejo que eu tenho resultado porque eu escrevo, porque eu coloco minhas coisas para fora, eu descarrego e tudo mais. Porém, eu venho trabalhando, e aí talvez não seja muito conectado a esse lado da produtividade, mas eu venho trabalhando o fato de que eu não vou falhar com aquilo que eu me propus a fazer todos os dias. Então, o tema principal do vídeo é justamente esse. Se você anda procrastinando, não está colocando seus hábitos em dia, se você às vezes está corrido no trabalho,
acaba perdendo ali seus hábitos. Você vai viajar e não mantém sua rotina, eu quero te mostrar na prática o que eu tenho feito que pode te ajudar. Uma coisa que eu achei interessantíssima, tá? Tu vai viajar, mas é que eu vou viajar, eu não tenho tempo. Cara, eu faço coisa no busão, bro. Eu faço algumas das atividades no ônibus. Ontem, eu saí de Florianópolis 7h45, certo? Eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi ler alguns capítulos, algumas páginas do livro A Coragem de Ser Você Mesma, da Brené Brown. Esse livro está sendo essencial para a construção de autenticidade e principalmente para o conteúdo que eu tenho criado, né? Tanto para a comunidade quanto para o meu MVP. Eu estou fazendo um e-book, eu vou fazer um lançamento de promoção aqui no YouTube, muito provavelmente para as pessoas que estão inscritas e que estão acompanhando, que estão, né, interagindo comigo, conversando aqui, vai ser principalmente para você, cara, porque eu vou fazer um preço assim ridículo para eu poder ter um acesso a você e você ter um acesso para mim, e aí sim eu conseguir construir e te ajudar de uma maneira muito mais intensa, muito mais direcionada. Mas eu tô construindo esse MVP e esse livro tá sendo a base, tá me ajudando muito, junto com outros livros, tá? E eu entrei no ônibus, cara, a primeira coisa que eu fiz foi ler esse livro. Sabe, você tá no ônibus lá, eu aproveitei que ele tava parado, cara, já vai ler, já vai fazer alguma coisa, às vezes escrever, tá? É, Assim que eu terminei de ler e que o ônibus começou a movimentar, porque eu sabia que eu ia ficar meio enjoado, eu fui para meditação. Eu botei meu fone de ouvido, eu coloquei uma frequência e eu meditei por 30 minutos. Simples. Dormi, acordei de manhã. Hoje, quando eu acordei, cara, eu tava extremamente quebrado, tá? Extremamente quebrado. E aí, eu não tava muito afim de fazer, para mim essa mudança tá sendo muito intensa, tá sendo muito desafiadora, e eu não quis fazer num primeiro momento, tá? A única coisa que eu fiz foi me alimentar, que eu precisava comer, e assim que eu fui porque eu cheguei em São Paulo, que eu cheguei super tarde, teve trânsito, teve acidente e tudo mais, eu sentei num determinado momento, esperando o ônibus chegar, fui resolver algumas questões que eu precisava resolver, que eram muito importantes, só que no momento em que eu entrei no ônibus, eu peguei o livro e eu comecei a ler o que seria minha leitura matinal, tá? Então, às vezes a gente dá tanta desculpa para nós mesmos que a gente procrastina demais e acaba não fazendo o que tem que ser feito. Você precisa, antes de qualquer coisa, se organizar e entender como que vai ser o meu dia, em quais horários que eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Você não pode perder essa oportunidade, essa janela de fazer alguma coisa que para você é muito importante. A leitura para mim é de extrema importância. Assim que eu entrei no ônibus, eu peguei o livro, eu comecei a ler e eu finalizei, acho que foram ali uns 5, 10 minutos. Tá, não foram os 20 minutos que eu me propus a fazer, mas eu li cerca de 5 a 10 minutos. O ônibus chegou bem adiantado, então, né, eu entrei no ônibus, acho que faltava uns 15, 20 minutos para ele começar. Eu tinha acabado de falar com meu pai, então foi nesse meio tempo. Quando o ônibus começou a movimentar, eu precisava fazer a meditação do dia, da manhã, que eu ainda não tinha feito, tá? Essa foi a única vez que. Não, eu já fiz isso uma outra vez, mas são poucas as vezes que eu aproveito a afirmação para meditar também. Então, botei uma afirmação de 30 minutos e eu fiquei lá, cara, foninho de ouvido, olhinho fechado, respirando, para poder fazer a meditação com as afirmações. Fechou? Eu não fiz a escrita nesse primeiro momento. Por mais que a escrita seja muitíssimo importante, eu estava resolvendo muita coisa interna e eu precisava dar uma respirada e tudo mais. Eu fui fazer o que eu tinha que fazer com meu pai, eu fui dar uma volta, a gente saiu um pouquinho, conversar e tudo mais, e tava esperando o rapaz aqui do espaço, né, chegar, e aí eu vim para cá, 4 e pouco, a primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei sozinho no quarto foi escrever. Ou seja, eu organizei o meu dia de que maneira? Eu já estava programado a escrever assim que eu chegasse. Porque eu sabia que eu ia precisar descarregar, sabe? Não é fácil, cara. Eu tô com várias questões assim internas ainda resolvendo sobre essa viagem, sobre estar de volta aqui, questão financeira e tudo mais. Eu não vou ser hipócrita de falar para você que eu tô no meu momento perfeito e eu estou no meu melhor momento, cara. Isso sem sombra de dúvidas. Eu tô no meu melhor momento da minha vida. Porém, ainda tem muita coisa que eu preciso ajustar em relação a financeira, em relação ao trabalho, em relação a estar aqui, em ter que ficar aqui um tempo.
que eu preciso botar pra fora, velho. E eu botei pra fora hoje no meu caderno. Falta pouco. Eu tava procurando o caderno aqui pra mostrar, que eu já tinha prometido mostrar pra vocês uma vez. Mas aqui, ó. Todo dia, sem falha, tá? Isso aqui são 130 e poucos dias sem falhar. E eu chorei, velho. Eu chorei ao escrever isso aqui. Foi muito intenso, foi muito louco. Tá? Então eu me organizei porque eu falei, cara, eu preciso descarregar e assim que eu estiver no quarto eu vou botar pra fora tudo aquilo que eu tô sentindo. Dito e feito. Outra coisa que eu tinha me proposto durante o dia, eu falei, eu vou ter que me exercitar, eu vou ter que fazer academia. Então procurei uma academia antes de vir pra cá. E aí eu fui lá fazer uma aula experimental, pedalei, fiz tudo o que tinha que ser feito hoje, cara. Então, dos meus hábitos inegociáveis, todos foram concluídos. Falta esse tantinho de água para eu matar, para eu finalizar, o mínimo de água, né, o ideal de água por dia. Eu vou fazer meu chá de cúrcuma com gengibre e tal agora, na parte da noite, tudo bem, não tem problema. E todo o restante eu finalizei, tá? Então, vamos agora olhar para você e eu vou te ajudar da maneira que eu fiz comigo, mas te mostrando um passo a passo mais concreto, tá? Primeiro de tudo, você vai definir em que momento que você vai fazer os seus hábitos inegociáveis, tá? Durante o seu dia, nessa nova rotina, ou no dia que você estava super atarefado. Brother, se tu sabe que tu vai ficar até mais tarde no emprego e que você vai chegar quebrado em casa, tu tem que separar um horário ali para você fazer a sua rotina noturna, tá? No meu caso, eu leio e medito. Se você sabe que não vai dar certo, brother, tenta arrumar um horáriozinho ali, cara. Ou já, tipo, se programar. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar, 5 minutos de meditação, 5 minutos de leitura. É o mínimo. Você não vai ficar no mínimo por muito tempo. Mas às vezes você precisa fazer o mínimo possível para você manter o seu hábito. Então, tu vai se programar antes. Esse é o mais importante. Se programe. Eu já sabia ontem que ia ser essa loucura, mas que eu ia ter uma janela para fazer as coisas. Eu não tinha nenhuma obrigação assim que fosse me tomar muito do meu tempo. Eu tinha algumas coisas para resolver ali com meu pai, eu tinha que vir para cá, eu tinha que arrumar aqui, eu dei uma lavada no banheiro, eu dei uma organizada, eu sabia que eu ia ter que fazer essas coisas. Mas foi justamente por isso que eu me organizei para fazer durante essa janela que eu tinha, que seria no ônibus. Eu já sabia que se eu não fizesse de manhã quando acordasse, que eu ia fazer no ônibus para Vinhedo. Então eu me organizei antes de qualquer coisa. Se a gente for olhar pro hábito, pro método Ecoar, cara, funciona muito bem, brother. Porque assim, eu escutei, eu sabia que eu não estava bem, eu sabia que tinha muita coisa na minha cabeça e que eu precisava desse tempo, tá? Eu confiei em mim, sabendo que eu ia fazer o que precisava ser feito, mano. Porque eu já tô fazendo há 130 e poucos dias seguidos sem falha nenhuma. Nem que eu faça o mínimo possível. Então, eu confiei nesse processo que eu estou vivendo. E eu organizei meu dia, tá? Eu já fui direto para organizar porque, assim, é o ponto mais importante, tá? Tu vai se escutar, tu vai saber o que você tem ali no seu dia para fazer, tu vai confiar que você consegue encaixar, mas você tem que organizar esse encaixe, fechou? Tu vai viajar, mano. Se organiza para fazer a leitura no avião, se organiza para fazer a leitura no ônibus, tá ligado? Não deixa, tu bebe, velho, leva tua água, mano. Se lembra, isso aqui eu carrego comigo o tempo todo, para eu não esquecer de beber água. Além de organização, você tem que ter é, o mínimo possível para manter alguns hábitos próximos. Quando eu fui ontem, organização. Ontem, quando eu fui arrumar minha mala, eu deixei as coisas que eu ia precisar tudo na minha mala de mão, que ia ficar comigo. Eu coloquei o caderno, eu coloquei o livro, eu coloquei os marca-textos, eu coloquei tudo naquela mochila de mão para poder fazer o que tinha que ser feito. Isso é organização também. Cara, acho que o ponto mais importante, né, velho, é você organizar. Mesmo que você vai ter uma rotina louca, tem muita gente que eu conheci que tá viajando. Ah, eu vivo viajando, eu não consigo. Brother, consegue. Tu não faz porque você não quer. Essa é a verdade. Tu não faz porque você não quer. Porque se você quisesse, você ia fazer, tá? É só organizar, brother. Você faz o mínimo possível e se organiza para fazer esse mínimo. Enfim, eu acho que é isso. A minha história, o que eu contei aqui já é o suficiente para você entender através do meu exemplo o como que você vai fazer ali. Mas a base de tudo é organização. Fechou? Bom, se tiver alguma coisa que ficou faltando, que né, ficou um pouco fora, esse finalzinho aqui, eu tô aqui num lugar novo, muita coisa acontecendo, eu acabei me distraindo um pouco. Vai ter um cortezinho super simples aí, mas basicamente é isso, tá?
eu precisava fazer esse conteúdo independente de qualquer coisa, é o mínimo, tá? Por mais que não seja o melhor conteúdo que eu fiz, por mais que esse vídeo não vai alcançar um monte de gente, eu tô mais preocupado em manter a minha rotina, em manter as minhas obrigações e principalmente aquilo que eu me propus a fazer todos os dias, ou no caso aqui do YouTube, né, 3 vezes na semana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir para você se inscrever, para você deixar o seu like, deixar o seu comentário. A galera que tá mandando comentário aqui, mano, pô, vocês são demais, velho. Tá? Tem duas pessoas que vêm conversar comigo, cara. E eu acho muito massa isso. Eu tô muito feliz porque faz toda a diferença, né? É o Ribeiro e o Gabriel. Cara, são duas pessoas que, mano, estão mandando mensagem todos os dias aqui. Todas as vezes que eu mando vídeo, velho. E eu fico muito feliz com os dois. Gratidão imensa, mano. Eu fiz questão de mencionar vocês dois aqui, porque pra mim tem sido incrível, tá? Então se você tá gostando desse conteúdo, mano, deixa seu comentário aqui também, porque me faz muito bem. Fechou? Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, mano, compartilha. Compartilha com seu amigo, compartilha com algum familiar. Eu tenho certeza que, de alguma forma, isso aqui vai ajudar muito as pessoas. E vai ser muito bom também vocês acompanharem o meu progresso, a minha evolução e como eu tô saindo aqui no YouTube. Tá cada vez melhor, tem dia que vai cair um pouquinho e tá tudo certo. Mano, lembre-se, o mais importante é manter a constância. Nem que você tenha que fazer o mínimo, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Beijo, valeu.